Boa noite. Sejam bem-vindos ao Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros. O senhor professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, e a editora Companhia das Letras agradecem a presença de todos. Em homenagem aos 25 anos da Companhia das Letras, a Amos Oz realiza a conferência Literatura e Guerra, Perspectivas Israelenses, encerrando a série de atividades promovidas ao longo deste ano. Ao término da conferência, será oferecido um coquetel no andar térreo, bem como uma sessão de autógrafos com o escritor Amos Oz. Serão autografados 100 livros, sendo um livro por pessoa, mediante a retirada de senhas. Antes de darmos continuidade ao evento, desejamos agradecer a presença do senhor Carlos Augusto Calil, secretário municipal da Cultura da cidade de São Paulo. Passamos agora a palavra ao senhor Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras. Boa noite. Eu ia começar com os tradicionais agradecimentos, mas olhando essa auditória agora aqui, não vou resistir a fazer uma pequena digressão. Vamos ver se está melhor agora. Eu estou há 3 dias com o Amos Oz aqui no Brasil, e nós, esses 3 dias, temos realizado um duelo incessante de piadas de mãe judia. Ele ganhou já, mas... E olhando aqui, me lembrei de uma que eu contei para ele, e que reproduz um pouco o sentimento meu aqui, 25 anos depois de começar a Companhia das Letras, olhando para esse auditório. A mãe judia telefona para o departamento de reclamações da maior loja de departamentos dos Estados Unidos, do Macy's, e atende a pessoa do outro lado da linha, fala: Macy's, departamento de reclamações. E ela faz: ui, ui, ui. Acho que eu queria fazer só esse ui, ui, ui e ir embora. Tem muitos autores que me consideram a sua mãe judia, e então entendem um pouco esse suspiro cheio de prazer que só as mães judias sabem dar. Bom, queria agradecer a presença do Calil, nosso autor, e aqui também na posição de secretário da Cultura. Eu queria agradecer ao Sesc. Danilo Miranda não está aqui hoje à noite, mas o Sesc tem sido sempre o lugar das grandes festividades da Companhia das Letras. Aqui nós tivemos a última palestra do José Saramago. Aqui tivemos o lançamento da obra do Jorge Amado, da Lígia Fagundes Telles. Muitos acontecimentos importantes na nossa história. Eu vou começar com os rápidos agradecimentos, lembrando de algumas pessoas que não estão aqui e que me ajudaram muito quando a Companhia das Letras começou, 25 anos atrás, no fundo da gráfica dos meus avós e dos meus pais, e são justamente o meu avô, minha avó, Giuseppe, Mitzi e meu pai André, que vibraram tanto com o começo da Companhia das Letras, tanto orgulho, aquele sucesso inesperado para todos, e não estão mais aqui.
dando sequência à minha piada de mãe judia, queria agradecer à minha mãe, que sim está aqui, graças a Deus, e acho que com os excessos afetivos dela, ela acabou criando esse ser meio paranoico, meio perfeccionista. E além de me proporcionar um repertório de piadas de não ficção, né? Mãe judia. Eu queria agradecer a Maria Helena, não sei se ela está aqui, a Maria Helena Salles, que acompanhou o começo da ideia, que viu surgir essa vontade de ter uma editora e me ajudou a encontrar a força dentro de mim para parir a Companhia das Letras. Queria agradecer aos meus sócios, o Fernando, e com ele Pedro, João e Walter. O Fernando, acho que também não está aqui, mas, enfim, eu procurei sócios e acabei encontrando grandes amigos, quase irmãos. O Sérgio, o Ginho, que junto com o Fernando planejaram uma editora antes dela existir e acabaram entrando depois, um pouco mais para frente. E o Sérgio é o meu oposto, de certa maneira, me ajuda, talvez cortando um pouco as minhas asas, um lado meio atirado demais que eu tenho. Eu vou na sala dele, ouço, fico bravo, mas a mistura acaba dando certo. E ele é o meu companheiro de todas as horas, o que tem participado intimamente, e o resultado que vocês estão vendo aí é muito grande, graças ao apoio que ele tem me dado. A Elisa, a Maria Emília e agora o Matinas, que são sócios honoris causa, né? E que também são grandes amigos que têm acompanhado a trajetória da companhia. Uma amiga especial que veio dos Estados Unidos para cá, para esse evento, um pouco um exemplo de como, fazendo livros, eu acabei fazendo grandes amigos. Essa pessoa é Maria Campbell, a minha representante scout e grande amiga, de cuja amizade eu tenho muito orgulho. Eu queria agradecer a todos os funcionários da editora. Eu fiquei pensando hoje em casa, eu acho que eu vou mudar, não vai ter nomes de cargos nas editoras, vão ser todos editores, a partir de agora. Porque, no fundo, todos trabalham gostam muito dos livros, leem. Então, acho que vai ter o editor de entregas, o editor de contabilidade. Eu acho que vai ser a próxima mudança na companhia. Queria agradecer o Pedro e a Júlia, que acho que foram as melhores coisas que eu ajudei a fazer, junto com a Lili, né? E também o Luiz Henrique agora, que faz parte da família, e as magníficas Zizi e Alice. A Zizi e a Alice são hoje minhas professoras de ficção, de filosofia e de alegria. Precisa de algo melhor do que isso? Eu queria, por fim, fazer o agradecimento mais importante, que é para a Lili, que sem ela nada disso teria acontecido. Quando a coisa sai certa é porque ela me editou. Editou meu coração, meu corpo, minha cabeça. Obrigado, Lili. Junto com a Lili veio uma família maravilhosa, minha família é muito pequena, então todos da família Moritz, eu queria agradecer. Eu queria falar um pouco da escolha do Homozós para essa noite. Quando nós pensamos em fazer essa série de eventos, nós queríamos terminar com um evento, não fazer uma festa. A festa já foi em Paraty, aquela dança gostosa, tudo. E eu imediatamente pensei no Homozós, foi o primeiro autor, que eu queria um autor que fosse um grande amigo, mesmo que nós não nos vemos com frequência, mas um amigo que a gente sentisse como amigo, assim, dentro do coração, e que pudesse representar todos os escritores com a sua presença. Telefonei para o Amos e ele pediu uma semana, e em uma semana ele topou. Então, eu acho que, através dele, eu homenageio todos os autores. A editora só existe graças a você, Amos, e a todos os escritores. Eu acho que esse público está aqui, de certa maneira, para mostrar que esse é o nosso papel, para mostrar para o Amos como nós gostamos dele, para mostrar para os escritores como nós gostamos da literatura. Eu queria contar também um pequeno episódio, rapidamente, que aconteceu no Rio de Janeiro,
Antes desse evento, nós tivemos um evento no Instituto Moreira Salles. E antes do evento começar, a Joana pediu licença para trazer uma pessoa para o camarim, ou para a sala onde nós estávamos esperando. E veio um rapaz muito simples e que falou, olha, eu vim de Piuí, a 800 quilômetros do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, onde eu tenho uma livraria que se chama Oz. E deu essa foto para o Amos Oz. É uma livraria e um cybercafé, e eu presenciei. Eu acho que se o Amos não viesse falar aqui, ele veio para o Brasil para receber essa foto, que mostra um pouco a importância que ele tem para nós brasileiros. Eu queria realmente agradecer muito ao Amos por ter aceitado esse convite, e eu acho que esse público aqui e essa foto são o melhor presente que a gente pode dar para ele. Eu tinha começado a procurar alguma coisa para ler um parágrafo só de uma obra dele que, de preferência, falasse de amizade, porque eu tenho falado tanto aqui de amizade, né? Amizade como a forma que faz com que os livros são feitos, com que os livros nascem na Companhia das Letras, pelo menos eu vejo assim. Alguns não, né? Alguns acham que é o contrário. Mas eu estava procurando e, de repente, a agente literária do Amos nos mandou um novo prefácio que o Amos tinha feito para comemorar 40 anos do seu livro Meu Michel. Eu não li aquele prefácio imediatamente, mas como a Lili estava lendo Meu Michel, eu mandei para ela, falei, olha o prefácio que chegou, você está lendo o livro, estou te mandando, depois eu vou ler. Em seguida, a Lili sabia que, e eu tinha pedido a ela, se achasse algum parágrafo no Meu Michel, que eu tinha lido há muito tempo, que me apontasse enquanto eu estava lendo outros livros, ou relendo alguns que eu tinha lido. E a Lili me ligou e falou, olha, eu acho que nesse prefácio você pode se inspirar para falar o que você quer falar na nossa noite. Eu fui ler o prefácio e eu achei que eu não devia me inspirar nele, que eu devia lê-lo, porque de certa maneira eu acho que também isso simboliza um pouco o que nós editores fazemos, nós falamos através dos autores. Eu não quero falar além desses agradecimentos, nenhuma palavra que seja minha, mas eu queria pedir licença para usar a palavra do Amos, que é o que eu sei fazer, usar a palavra dos autores, mostrar a palavra dos autores, respeitar a palavra dos autores, espalhar a palavra dos autores. Essa que eu acho que é a função dos editores. Então eu vou terminar com mais alguns minutos, mas vocês vão estar na companhia do Amos Oz, através da minha voz ou da minha leitura. Esse prefácio ele foi feito para celebrar 40 anos desse livro, que foi o primeiro grande sucesso de Amos Oz, não foi seu primeiro livro. E é um livro no qual uma mulher narra como ela vê o seu marido, ou narra a sua vida de certa maneira, e narra o Michel que existe na ficção e o Michel imaginário que existe dentro da ficção. Amos diz no seu prefácio, que será publicado numa próxima edição do Meu Michel aqui no Brasil, o seguinte: escrevi o romance Meu Michel sob o ponto de vista de uma mulher, na primeira pessoa. Eu tinha 26 anos e estava seguro de que sabia tudo sobre as mulheres. Hoje, eu não ousaria escrever um romance inteiro adotando a voz feminina. Depois que o livro foi publicado, recebi muitas cartas de mulheres que me perguntavam admiradas: como é que você sabe? Mas também recebi cartas de outras que me repreendiam por não saber coisa alguma. Nunca vou descobrir quem tinha razão. A verdade é que escrevi Meu Michel sob coação. A personagem de Hannah tomou conta de mim de tal maneira que comecei a falar sua língua e a sonhar seus sonhos. E não porque tivesse copiado de uma pessoa real. De forma nenhuma. Ela veio, não sei bem de onde, instalou-se em mim e não me deixou mais em paz. Resisti-lhe durante meses e não escrevi uma só linha. Quem sou eu para escrever sobre o amor, o casamento, a desilusão de uma jovem de Jerusalém, 10 anos mais velha que eu?
Mas Hannah não quis me largar. Trouxe com ela para minha vida o seu Michel, os pais dela e os dele, seu filho e seus vizinhos, o bairro todo, Jerusalém inteira e também os gêmeos árabes de seus sonhos, que se tornaram meus sonhos. Tive de começar a escrever a obra para me livrar dela e voltar à minha vida. Minha vida naquela época era de um kibbutznik, de Hulda, que dividia seu tempo entre lecionar e trabalhar no campo, muito longe de Hannah Gonen, de seu amor agonizante e de sua lúgubre Jerusalém. Não achei que fosse capaz de terminar o livro. Achei que fosse escrever algumas páginas sobre Hannah, talvez um conto, e com isso me ver livre dela. Eu não estava assim tão interessado nela ou em seus problemas conjugais, e suas fantasias secretas não me atraíam muito. Comecei a escrever o livro em 1965, antes da publicação do meu primeiro romance. De início, eu escrevia apenas às quintas-feiras. Naquele ano, o kibbutz me concedeu um dia de semana para minhas experiências literárias. Mas Hannah logo me obrigou a escrever sua história todos os dias da semana. Nili e eu, e nossas 2 filhas, vivíamos então em alojamentos que consistiam num quarto pequeno e noutro quarto com metade do tamanho deste, perto dos escritórios do kibbutz, em frente à parada de ônibus. Eu chegava em casa à tarde, tomava uma ducha e dedicava o começo da noite à família. Quando as meninas e Nili iam dormir, me sentava para escrever 2 ou 3 horas. Como eu não tinha um escritório e era incapaz de escrever uma linha que fosse sem um cigarro aceso entre os dedos, e como Nili não conseguia dormir num quarto cheio de fumaça e com a luz acesa, eu me trancava no minúsculo banheiro, mais ou menos do tamanho de um banheiro de avião, e ali eu abaixava o tampo do vaso, sentava-me e colocava sobre os joelhos um volume de reproduções de Van Gogh, que ganhara de presente de casamento. Abria meu caderno em cima do livro de arte, acendia um cigarro e escrevia o que Hannah me ditava. Até a meia-noite ou até 1 da manhã, quando os olhos já me pesavam de cansaço e tristeza. Quando ouço falar de escritores que vão buscar inspiração em lugares impregnados de atmosfera, com cenários deslumbrantes, lembro que escrevi a maior parte de meu Michel no banheiro, o que talvez esteja refletido no livro, que em sua maior parte transcorre num minúsculo, atulhado e lúgubre apartamento de teto baixo em Jerusalém. Eu disse que escrevia tudo o que Hannah me ditava, mas não é bem assim. A verdade é que lutei contra ela com todas as minhas forças. Mais de uma vez, até mais de 2 vezes, me surpreendi dizendo: isso não tem cabimento, não é da sua natureza, não vou escrever isso. Ela me repreendia: não venha me dizer o que é o que não é na minha natureza. Cale-se e escreva. Eu insistia: não vou escrever isso por você. Lamento muito. Procure outra pessoa, uma mulher. Não posso escrever isso. Não sou mulher, não sou uma autora. Ela continuava inflexível. Escreva o que mando e não me interrompa. Mas não sou seu secretário. Você é só uma personagem do meu livro e não o contrário. Lutávamos assim, à noite, ela e eu. Às vezes eu fazia o que ela queria, outras vezes me recusava terminantemente. Até hoje, não sei se o livro teria ficado melhor ou pior se eu tivesse cedido a Hannah mais do que cedi, ou menos. Quando terminei de escrever meu Michel, em abril de 1967, um mês antes da Guerra dos 6 Dias, e finalmente me desvencilhei da escravidão de Hannah, sentei-me para ler o livro e muitas dúvidas me ocorreram. Eu produzira um romance no qual ninguém era assassinado, ninguém era traído, a crônica previsível de um casamento que deu errado, de uma mulher um tanto histérica, um marido melancólico, um menino meio nerd, vizinhos sujos e uma Jerusalém dividida que figura na história como hibernal, sombria e sinistra. Além disso, 6 semanas depois, tocava-se o chofar no Muro das Lamentações e o ar estava impregnado da Jerusalém de ouro, exatamente o oposto da Jerusalém de Hannah e Michel. Se eu não tivesse terminado o livro um mês antes daquela guerra, certamente jamais o terminaria. Pensei comigo mesmo: este livro só vai interessar a um punhado de pessoas sensíveis, dispostas a ler um romance que a rigor não tem enredo, cujos heróis não são heróis e que se passa numa cidade, Jerusalém dividida, que não existe mais.
Com dor no coração, entreguei os originais a um editor da Am Oved. Ele leu e me disse que, infelizmente, o livro não tinha potencial de venda. Eu também escolhi esse texto pelo retrato que faz dos editores. E não teria apelo para os leitores de sua popular série A Biblioteca do Povo. A rigor, disse ele, parecia mais um livro de poesia, escrito com sensibilidade, mas inadequado para o grande público. Sugeriu-me algumas ideias para melhorá-lo. Por exemplo, Hannah deveria trair Michel pelo menos uma vez. Ou Michel poderia revelar-se um gênio da ciência e alcançar a fama internacional. Outra possibilidade seriam ambos deixarem Jerusalém e começarem vida nova em outro lugar, talvez um kibbutz. Ou que tal mudar o título de Meu Michel para Os Diários de Hannah? E por que um nome tão fora de moda? Talvez eu pudesse chamá-la de Noah ou Ruth. Mas mesmo que eu me recusasse a fazer tais mudanças, disse o editor, a Am Oved publicaria o romance do jeito que estava. Ele queria apenas me fazer refletir, mostrar-me como injetar um pouco de vida em minha apagada história. A expressão escrito com sensibilidade me deixou lisonjeado e concordei com o editor no que dizia respeito ao grande público. Ele queria lançar uma tiragem bem pequena, mas devido ao contratempo com outro livro, My Michel acabou saindo em abril de 1968, quase um ano depois que o submeti à editora, como parte da Biblioteca do Povo. Para surpresa do editor, e também para minha surpresa e de um punhado de amigos íntimos que tinham lido os originais, Meu Michel tornou-se um best-seller quase da noite para o dia. Lido tanto por mulheres como por homens. Quase 130 mil exemplares foram vendidos em Israel e centenas de milhares foram comprados por leitores das 28 línguas em que foi traduzido, nas 72 edições lançadas no mundo inteiro. Talvez seja verdade que alguns livros são universais precisamente por serem muito locais e tenham grande alcance precisamente por serem minimalistas. Talvez. Às vezes recuo no tempo e penso em Hannah Gonen e no marido Michel, em seu apartamento lúgubre, na vida monótona que levavam, e me lembro da voz de Hannah falando-me no banheiro do kibbutz, sobre a prisão que era sua vida, seu insaciado desejo de terras distantes, cidades agitadas e vastos panoramas. Vejo Hannah em pé junto à janela, sempre descortinando as distâncias que não podia alcançar, e digo-lhe, para mim mesmo, Hannah, agora você está em toda parte, Japão, Coreia, China, Bulgária, Finlândia, Brasil. As coisas melhoraram um pouco, não? Desejo-lhe boa viagem e retorno ao que estou escrevendo. Tão longe dela e não tão longe assim. Muito obrigado a Moisés. Thank you, Luiz. I can't even say it was a wonderful introduction because Luiz, eu não posso dizer que foi uma maravilhosa apresentação porque parece muito familiar. Senhoras e senhores, caros amigos e shalom a todos vocês. Eu estou aqui no Brasil pelo 25º aniversário da Companhia das Letras. Eu vou dar uma lição rápida. A palavra hebraica para editor é muito próxima da palavra hebraica para parteira. O Luiz disse que, como editor, ele se sente como uma mãe judia. Eu acho que a metáfora correta para editor é parteira, ajudando o bebê a nascer, a respirar, a sair do útero materno para a vida. Portanto, eu sou a mãe judia, Luiz, e você é a parteira. Senhoras e senhores, eu estou aqui para lhes falar de guerra e literatura israelense e das minhas perspectivas israelenses. Ficarão surpresos em saber como há
pouco na literatura israelense sobre os campos de batalha. Há muito poucos romances israelenses descrevendo a experiência da luta, da batalha. E isso não se deve ao acaso. É porque a experiência é tão diferente, tão remota de qualquer outra experiência humana, que eu pessoalmente acho impossível traduzi-la em palavra. O campo de batalha é feito de odores terríveis e não há palavras suficientes para transmitir o mau cheiro do campo de batalha. Mas eu vou compartilhar com os senhores uma experiência do campo de batalha, só para lhes mostrar como a nossa vida cotidiana está tão longe da cena anormal do campo de batalha. Na Guerra dos 6 Dias, eu fui recrutado como um oficial júnior na fronteira egípcia. E no começo da luta, eu estava sentado com os meus homens numa colina e, de repente, granadas mortais começaram a explodir no meio de nós. Eu olhei a colina oposta e havia estranhos visando-nos e lançando-nos granadas. Vocês sabem qual foi meu primeiro instinto? Chamar a polícia. E eu estou lhes dizendo que esta é a última cena que me aconteceu. O resto foi uma insanidade. Então, há muito pouco sobre o campo de batalha, mas há muito sobre os traumas do passado. Há muito sobre a complexidade do conflito israelo-palestino. Há muito sobre as ambiguidades, sobre a sombra da guerra e a insegurança da existência à beira do abismo. Nossa literatura é essencialmente uma literatura de imigrantes. Quase todos de nós, israelenses, são imigrantes ou filhos de imigrantes ou netos de imigrantes. Há hoje, no mundo inteiro, cerca de 8 milhões de falantes de hebraico. E isso é muito. Quando eu era um menino, o número total de falantes de hebraico eram algumas centenas de milhares, todos na Palestina britânica. Todos acima de 45 falavam outras línguas, ídish, ladino, russo, etc., mas não hebraico. Então, quando criança, eu achei que quando eu completasse meu 45º aniversário, eu ia começar a falar ídish. É uma terra de imigrantes. A maior parte dos falantes de hebraico não a tem como língua materna. É a língua de 8 milhões de pessoas, mas não é sua língua materna. É uma língua aprendida para a maior parte das pessoas. E a experiência da imigração é uma experiência muito espacial, uma experiência de vida muito especial. E tem um impacto muito grande, não menor do que o do campo de batalha. Um imigrante é alguém que vem de outro país, determinado a esquecer-se completamente do antigo país, apagá-lo de sua memória. Só que essa pessoa nunca conseguirá esquecer este país, que os assombra em sonhos, em pesadelos, em saudades, em lembranças. E aí o imigrante espera que no novo país todas as esperanças, suas esperanças sejam concretizadas. Muito rapidamente a pessoa percebe que suas esperanças não serão concretizadas no novo país. E é aí que a família de imigrantes fica uma espécie de Cabo Kennedy. O filho da família torna-se um foguete e no qual a família injeta vitaminas, investimento, recursos e ambições, esperando que um dia esse foguete leve as esperanças da família alto no céu. Além disso, imigrantes sempre se sentem inseguros. E se eles estão sob a ameaça de uma vizinhança ameaçadora, os traumas do passado aumentam, duplicam. Os imigrantes sempre acham que os filhos são a coisa mais importante em suas vidas. E isto se reflete muito em nossa literatura. Eu vou fazer uma digressão rápida para contar um episódio. Bom, eu sou um grande contador de causos.
O discurso mais poderoso que eu já ouvi de um político veio de 50 anos do prefeito de Ramallah. O nome dele era Abraham Krenitzy. Era o festival de plantio das árvores em Israel. Todo ano nós temos um festival de plantio de árvores. E foi a reunião de todas as crianças do Jardim da Infância da cidade, cada uma com uma mudinha em suas mãos. Milhares de criancinhas. E o prefeito ficou à frente deles, também segurando uma arvorezinha, uma muda, e tem que fazer um discurso para as criancinhas. Não é fácil para um político fazer um discurso para as criancinhas. O que se diz para as criancinhas? Tudo, as promessas que eu fiz antes das eleições não foram cumpridas, mas se vocês me reelejarem aí, eu vou cumprir todas as minhas promessas. O que você vai dizer para as criancinhas? Então, o senhor Krenitzy, do fundo de seu coração, com um profundo acento russo, disse uma frase. Disse: queridas crianças, vocês são as mudas e nós somos o esterco. Isso não é uma afirmação sobre políticos, e sim sobre imigrantes, sobre o sentimento dos imigrantes com relação a seus filhos. Meus pais, meus avós saíram da Europa na década de 30. Foram forçados a sair da Europa na década de 30. Mas eram europeus dedicados. Bem, hoje em dia tudo bem, todo mundo é europeu. E aqueles que não são europeus ainda estão ficando na fila para se tornarem europeus. Um dia a Turquia vai se tornar europeia. Quem sabe talvez o Irã e o Afeganistão, o Iraque e o Afeganistão também fiquem europeus. Mas há 80 anos, os únicos europeus na Europa eram judeus como os meus pais, porque os outros eram patriotas noruegueses, búlgaros, etc. Meus pais sempre se viram como europeus. Eles nunca se viram como russos, ucranianos, etc. Eles eram europeus, eram poliglotas, sabiam muitas línguas, conheciam muitas culturas da Europa e as amavam. Conheciam as histórias respectivas dos vários países da Europa e a amavam, adoravam a paisagem, as pequenas aldeias, com os campos, as florestas, os riachos, as pontes sobre os riachos, e amavam as cidades antigas com aquelas catedrais, praças, o som dos sinos. Amavam tudo que fosse europeu. Acima de tudo, amavam a música. Como eles amavam a música, os seus olhos ficavam marejados de lágrimas. Mas a Europa não os amou. Por serem europeus, eles eram rotulados de cosmopolitas. Por serem europeus, eles eram rotulados de intelectuais sem raízes. Por serem europeus, eram rotulados de parasitas. Alguns de vocês se lembrar-se-ão que aquilo era pejorativo. Cosmopolitas, intelectuais sem raízes, parasitas. Este era o vocabulário compartilhado dos nazistas e dos comunistas. E quando eles dizem intelectuais sem raízes, cosmopolitas, eles queriam dizer meus pais por amarem a Europa. Na realidade, eles foram expulsos brutalmente da Europa em 1930, quando o antissemitismo na Europa tornou-se violento e eles tiveram que ir embora. Por sorte para eles, se a Europa não os tivesse expulsado violentamente na década de 30, não haveria nenhum deles na década de 40. Eles não tinham para onde ir. Nenhum lugar no mundo queria os judeus na década de 30. Meu avô, na cidade de Vilnius, na Lituânia, pediu um visto americano. Ele disse que tinha que esperar 17 anos. Ele não tinha 17 anos para esperar na Europa na década de 30. Pediu cidadania francesa, recusada. Pediu cidadania britânica, recusada. Ele foi até suficientemente maluco para pedir cidadania alemã alguns meses antes da ascensão de Hitler ao poder. E eu estou eternamente grato aos alemães de o terem recusado, porque senão não estaria aqui. Então, há
triste resolução foi viajar para Jerusalém, que era o único lugar que os aceitava. A política canadense para a imigração judaica na década de 30 já são muitos. A Suíça diz que nenhum já são demasiados. A Austrália foi mais sofisticada do que isso. O primeiro-ministro da Austrália, na década de 30, declarou que o antissemitismo é um monstro, antissemitismo é abominável, antissemitismo é horrível e por isso nós não vamos deixar os judeus aqui porque nós não queremos importar o antissemitismo. Eles tiveram que ir a Israel, mas sempre tinham essa relação de amor e ódio com a Europa, esta mistura de nostalgia e decepção. Hoje eu sei que esta emoção se chama amor não correspondido. Eles não o compartilharam comigo, você não compartilha com crianças a sua decepção com um amante que o expulsou. Mas agora eu sei que eles amavam a Europa e a Europa não os amava. O meu pai brincava na Tchecoslováquia aos tchecos, eslovacos e aos tchecos, eslovacos, que somos nós, os judeus. Na Iugoslávia há 9 nacionalidades, sérvios, croatas, montenegrinos, eslovenos, mas há também uma nação iugoslava que somos nós, os judeus. E assim por diante. Como criança, não entendi como esta piada era amarga. Agora eu sei que ela era dolorosa e amarga. Meu pai conseguia ler em 16 línguas. Ele falava 11 línguas, todas com um acento russo muito forte. Até falava árabe com sotaque russo. Tanto que quando nós fomos a um restaurante árabe em Jerusalém, e meu pai cumprimentou os proprietários em árabe, houve um momento de constrangimento e eles responderam no inglês muito polido, não porque eles não tenham entendido o seu árabe, mas porque eles não perceberam que era árabe. No entanto, ele conseguia falar 11 línguas. Minha mãe falava umas 4 ou 5. Eles falavam entre eles em russo, polonês, para que eu não entendesse. E 90% das vezes, eles achavam que eu não entendia do que eles falavam, não porque eles estivessem falando de sexo, mas porque eles estavam falando de catástrofes. Eles estavam falando do Holocausto que tinha acabado de ocorrer na Europa e também do Holocausto iminente que poderia vir a ocorrer em Jerusalém se os britânicos saíssem e os árabes viessem para cima de nós. Eles liam livros em alemão, em inglês, etc. Sonhavam em Yiddish, mas eles insistiram em que eu aprendesse só hebraico. Na década de 40, em Jerusalém, eles não queriam que eu soubesse nenhuma língua europeia. Eles tinham medo que, se eu soubesse uma língua europeia, eu fosse seduzido pelo charme fatal da Europa. Eu iria para a Europa e seria morto lá. Então, para minha segurança, só hebraico. As primeiras palavras em hebraico que eu aprendi em inglês, além de sim ou não, era British go home, britânicos vão para casa, que era o que nós gritávamos às patrulhas britânicas quando atirávamos pedras contra eles, a intifada dos judeus contra os britânicos em 1946-47, falando das ironias da história. Mas meus pais sempre sonharam com a Europa, sempre. Eles me diziam que um dia, não durante suas vidas, mas talvez durante minha vida, nossa Jerusalém vai se desenvolver e tornar-se uma cidade de verdade. Eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Para mim, Jerusalém era a única cidade real. Até Tel Aviv era um sonho para mim. Mas hoje eu sei que quando meus pais usaram o termo palavra verdadeira, real, eles queriam dizer uma cidade com um rio no meio, com pontes por cima do rio. Foi difícil. A imigração foi difícil. A imigração foi difícil para todos, mesmo para os filhos dos imigrantes e mesmo para os netos dos imigrantes. E não apenas os imigrantes europeus. 1 milhão de israelenses veio de países islâmicos e árabes. 1 milhão.
de judeus israelenses. Eles têm a mesma relação de amor e ódio com o Egito, com o Iêmen, que meus pais tinham com a Europa. É a mesma relação de amor e ódio. É difícil ser um imigrante. Vou lhes contar uma anedota da imigração. E eu vou contá-la para demonstrar que eu acredito que não há distinção entre comédia e tragédia. Quando somos jovens, nós todos pensamos que comédia e tragédia são dois planetas diferentes. Quando você chega à minha idade, você se dá conta de que a comédia e a tragédia são duas janelas diferentes através das quais nós vemos a mesma paisagem, o quintal da nossa vida. E não há distinção entre ficção e não ficção. Tudo é um conto. A nossa fantasia também é realidade. Então, o ano é 1993 e a minha avó Shlomit, uma senhora muito europeia, burguesa, bourgeoise, de classe média, muito bem educada, que falava 3 ou 4 línguas, ela era instruída, polida e muito gentil, muito amável. E ela fica nas ruas de Jerusalém, ao crepúsculo, quente, com essas colinas áridas. Ela fica lá com um vestido de seda, com um chapéu fedora, com uma pena, uma pluma, e ela lança um olhar terrificante, horripilado às ruas de Jerusalém, aos mercados, com aquelas mercadorias que cheiram, os odores terríveis de sabores orientais, de comida oriental. Ela olha para os homens no mercado, seminus, bronzeados, musculosos, lavados de suor e gritando numa língua gutural. Ela olha para tudo aquilo e deu seu veredito. O levante é cheio de micróbios, disse ela. E isto se tornou seu slogan durante 25 anos de sua vida em Jerusalém. Ela estava sempre lutando contra os germes. Eu me lembro da minha avó. Quando eles viam a minha avó, os germes saíam correndo para o outro lado. Eles tinham medo dela. Ela fervia tudo. Ela fervia os legumes. Ela fervia a fruta. Ela quase que se fervia 3 vezes por dia, tomando 3 banhos quentes todos os dias de sua vida em Jerusalém, verão ou inverno. Quando ela tinha mais de 80 anos e com um problema cardíaco sério, o médico dela disse para ela: "Sim, minha senhora, se a senhora continuar tomando 3 banhos tão quentes todos os dias, eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer." Ela pensou e decidiu que ela tinha mais medo dos germes do que do médico. E continuou tomando seus 3 banhos escaldantes. E ela morreu na banheira, aliás. Tragédia ou comédia? Não sei, pergunto. Em sua certidão de óbito, que eu não vi, provavelmente disseram que a causa mortis foi um infarto do miocárdio. Isso é bom para a polícia, não para um escritor. Eu cavei um pouco mais, eu apaguei a causa mortis, ataque cardíaco, escrevi a causa da morte, limpeza. A limpeza dela matou-a. Mas mesmo isto não é suficiente para um escritor. Eu cavoquei um pouco mais e digo que a causa da morte de minha avó era a sua obsessão, fobia do Oriente Médio, que a fazia tomar 3 banhos escaldantes todos os dias e morrer por causa de sua limpeza de um ataque cardíaco no banho. Não terminamos. Eu acredito que embaixo dessa fobia do Oriente Médio havia um fascínio secreto pelo Oriente Médio, um fascínio erótico. Sim, aqueles homens seminus no mercado, bronzeados, suados, musculosos, guturais. O que matou minha avó foi sua atração secreta pelo Oriente Médio, que a
fez usar sua limpeza como um cinto de castidade e morreu de limpeza num banho de ataque cardíaco. Não terminei. Se vocês forem pacientes, eu vou cavocar ainda mais, porque é importante. O que matou minha avó foi seu medo, de seu fascínio pelo Oriente Médio, fascínio erótico pelo Oriente Médio. Um medo que a fez usar sua limpeza como um cinto de castidade e morreu de limpeza na sua banheira de ataque cardíaco em Jerusalém. Mais uma afirmação. Em última instância, eu acredito que o que matou minha avó foi a raiva. Ela ficou com raiva de si própria por ter medo de sua própria atração pelo Oriente Médio. Um medo que a fez usar o cinto de castidade da limpeza à volta de seu corpo e morrer dessa limpeza numa banheira. Tragédia ou comédia, ficção ou não ficção, não importa, senhoras e senhores, mas isso lhes transmite um pouco da experiência dos imigrantes e um pouco da essência da literatura israelense. É divertida e é também chocante, e muita gente aqui no Brasil conhece a experiência da imigração, porque alguns de vocês talvez sejam imigrantes ou filhos de imigrantes ou netos de imigrantes. No entanto, vou lhes contar uma coisa a respeito de Israel. Países nascem da geografia, nascem da história, nascem de política e demografia. Não Israel. Israel não. Israel nasceu de um sonho. E tudo que nasce de um sonho está destinado a ser uma decepção. A única maneira de manter um sonho intacto, róseo, é nunca vivê-lo. Isto vale para tudo. Isto vale para viagens ao exterior, vale para escrever um romance, para viver uma fantasia sexual, para ter uma família. Uma vez que esse sonho seja concretizado, ele é ligeiramente decepcionante. Israel é uma pequena decepção, mas a decepção não está na natureza de Israel, e sim na natureza dos sonhos. Israel é um sonho concretizado e, portanto, é decepcionante. Bem, eu acabei de dizer que Israel nasceu de um sonho. Isso não é preciso. Não é verdade. Israel nasceu, na realidade, de uma série de sonhos, um painel de sonhos, um espectro de sonhos. Eu vou lhes contar alguns dos sonhadores, dos pais e mães que fundaram Israel. Alguns deles sonharam que Israel se tornaria um país bíblico, uma renovação dos antigos reinos de Davi e Salomão. Uma nação de soldados e clérigos e profetas e camponeses. Outros sonharam que Israel deveria tornar-se uma réplica de um Estado europeu ou de uma aldeia da Europa do Leste. Muitas vezes os judeus que vêm da Europa do Leste dizem, mas não há bagels, não há lox? Que é isso? Há outros marxistas sionistas que acreditaram em Stalin. Eles tinham um sonho que eles nunca colocaram em palavras, mas na minha cabeça, como contador de histórias, vou lhes revelar o sonho deles. Eles sonharam secretamente até 1952 que um dia Stalin viria visitar um kibbutz. E eles fariam o Stalin visitar o estábulo, o galinheiro, e depois trariam o Stalin para uma longa discussão sobre marxismo e leninismo, e eles mostrariam a Stalin o que marxismo-leninismo era, porque eles sabiam melhor do que o Stalin o que era marxismo e leninismo. E no final, esse era o sonho deles, no final da noite, Stalin vai levantar-se e lhes dizer em russo: vocês fizeram socialismo melhor do que nós na Rússia. E depois desses marxistas sionistas, os sionistas de classe média da Europa do Leste, que sonharam em criar no meio do Oriente Médio uma cópia da Áustria-Hungria do imperador Franz Josef, com gente muito educada,
todo mundo se chamando Herr Director, Herr Doctor, e paz e tranquilidade depois das 2 da tarde, todos os dias. Eu poderia continuar pelo resto da noite, outra vez escrever uma trilogia, que eu ainda penso em fazer, sobre a tremenda variedade dos sonhos e planos e visões dos fundadores de Israel. Fundadores e fundadoras. Evidentemente, aqueles sonhos não podiam se concretizar, parcialmente porque não está na natureza dos sonhos serem concretizados, e parcialmente porque esses sonhos eram conflitantes e mutuamente exclusivos. Então, o que aconteceu com todos esses sonhos? Alguns deles morreram, foram esquecidos. Muitos deles ainda estão vivos e lutando uns com os outros sob bandeiras diferentes. Alguns tornaram-se pesadelos e alguns são a realidade de Israel. Mas a realidade de Israel é totalmente diferente do que qualquer dos sonhos dos fundadores e fundadoras. Eu vou lhes contar que há uma grande diferença entre a Israel da imprensa, eu não conheço a imprensa brasileira, mas a imprensa americana e a imprensa europeia, a Israel da CNN e Israel Real. Na mídia há muitos fanáticos religiosos, 19% são soldados impiedosos e 1% são autores maravilhosos como eu que criticam o governo e lutam pela paz. Isto não tem nada a ver com a realidade de Israel. De fato, 80% dos israelenses vivem na planície costeira, não vivem em Jerusalém ou nos assentamentos, não são ortodoxos, são de classe média, ruidosos, falantes, calorosos. Em resumo, uma nação muito mediterrânea. Nós, israelenses, nos sentimos à vontade num filme do Fellini, não do Ingmar Bergman. Vocês vão ver que eu adoro Israel, mesmo quando eu não gosto de Israel. Na realidade, eu amo Israel até em momento em que eu não consigo suportá-lo. E há esses momentos por questões políticas. Mas eu amo por causa da diversidade e por causa dessa mania de argumentar. Eu lhes diria que Israel não é uma nação, não é um país, é uma coleção calorosa de discussões. 8 milhões de cidadãos, 8 milhões de primeiros ministros, 8 milhões de todos com a sua fórmula particular para a redenção instantânea. Todo mundo berrando e ninguém ouvindo, exceto eu. Eu ouço, por isso que eu ganho a minha vida, é assim que eu ganho a minha vida. Toda a fila de ônibus vai virar um seminário acalorado, entusiasmado, com estranhos totais, discutindo apaixonadamente sobre política, moralidade, religião, história e o verdadeiro objetivo de Deus. Então, nós temos um seminário na rua com estranhos totais que, embora discordem em relação a tudo, no entanto, estavam tentando chegar ao começo da fila. Se vocês vierem a Israel como turistas e se vocês não dormirem no hotel, se vocês tiverem insônia no hotel, peguem o telefone, liguem qualquer número aleatoriamente e vocês vão ter uma discussão fantástica sobre o tópico de sua escolha, de sua preferência. Tudo isso se reflete intensamente na literatura. Israel talvez seja o único país no mundo onde primeiros ministros convidam escritores e poetas para uma conversa de fim de noite, não no gabinete, mas na mansão privada do primeiro-ministro. Eu já passei por isso com 7 ou 8 de nossos vários primeiros ministros desde a criação de Israel. O primeiro-ministro vai lhe perguntar: o que nós fizemos de errado?
Para onde vamos a partir daqui? Ele vai admirar suas respostas e ignorá-las completamente. Mas é natural. Você não pode esperar que a geração atual de escritores, autores e intelectuais de Israel sejam mais bem-sucedidos que os profetas. Mesmo os profetas, naquela época, não conseguiam mudar a mente dos dirigentes ou o coração das pessoas. Assim, de uma certa maneira, o Israel é um campo de refugiados ameaçado. A Palestina também é um campo de refugiadas. O conflito entre israelenses e palestinos é um conflito trágico entre dois campos de refugiados. Na realidade, é um conflito entre duas vítimas da Europa. Os árabes foram as vítimas da Europa através do imperialismo, colonialismo, exploração e humilhação. Os judeus foram os vítimas da Europa através de discriminação, perseguição e, em última instância, genocídio sem precedentes na história. No fundo, nós poderíamos pensar que duas vítimas, sobretudo duas vítimas do mesmo opressor, se amam, se abraçam e vão juntos para as barricadas para lutar contra seus opressores. Não, infelizmente não. Na vida real, alguns dos piores conflitos são justamente os conflitos entre duas vítimas do mesmo opressor no passado. Dois filhos do mesmo pai violento não se amam. Eles olham um para o outro e dizem, você é como ele. O outro diz, não, você é como ele. E esta é exatamente a situação entre judeus e árabes no Oriente Médio. Os árabes nos olham, israelenses, e não nos veem pelo que nós somos, na realidade. Um grupo de refugiados semistéricos. Não, eles nos veem como uma extensão dos opressores, da Europa colonizadora, opressora, branca, sofisticada. Nós olhamos os árabes, não os vemos como vítimas também da Europa, e sim como uma nova encarnação de nossos opressores passados. Cossacos, os que faziam os pogroms, os nazistas, que usam kafirs, mas estão no mesmo jogo de cortar cabeças de israelenses. Então, na minha opinião, o conflito é entre essas duas vítimas. Muitos escritores israelenses compartilham essa opinião e muito da literatura israelense é sobre essa ambiguidade moral. É um conflito entre certo e certo, porque os palestinos estão na Palestina, não tem outra terra. Os judeus estão em Israel, não tem outra terra. Os palestinos não têm onde ir. Muitos foram para outros países árabes vizinhos, mas foram humilhados e mantidos em campos de refugiados em condições desumanas. Eles aprenderam a duras penas que não são sírios, não são libaneses, não são egípcios, são palestinos. Os judeus israelenses não têm outra terra, são refugiados, são como meus pais ou meus avós, que foram expulsos da Europa ou expulsos de países árabes. Então, essa é a definição de uma tragédia, um conflito entre o certo e o certo. Às vezes, senhoras e senhores, também é um conflito entre o errado e o errado. Mas eu acredito na possibilidade de um compromisso histórico entre israelenses e palestinos. Eu acredito que este compromisso não é apenas possível, mas também viável. Exequível, sim. Nós vamos ter que dividir um país muito pequeno, porque é muito pequeno, vamos ter que dividi-lo em 2 apartamentos ainda menores. Nós vamos ter que dividir a casa entre 2 apartamentos menores. Eu acho que, em inglês, isso se chama uma casa geminada, casas geminadas. E nós vamos ter que aprender a conviver como vizinhos. Agora, eu tenho uma boa notícia para vocês. Bom, vocês estão acostumados a ouvir mais notícias sobre o Oriente Médio. Gostaria de compartilhar boas notícias para variar um pouco. A maioria dos judeus israelenses e a maioria dos palestinos aceitam agora, não com alegria, mas aceitam os 2 estados, a solução de 2 estados.
Israel ao lado da Palestina. Pesquisas de opinião pública em Israel e na Palestina mostram, mês após mês, que 70% da população em Israel e na Palestina ocupada, 70%, a seu pesar, aceitam a solução de 2 estados. Estão felizes com isso? Não. Vão dançar nas ruas quando essa solução dos 2 estados for implantada? Não, não vão dançar nas ruas. Vai ser sentida como amputação, tanto por uns quanto por outros. Os israelenses vão ter que sacrificar a faixa de Gaza, que é o berço histórico do povo judeu. Por isso, onde muitos eventos bíblicos ocorreram, onde os antigos hebreus viveram há milhares de anos atrás. Nós vamos ter que ceder a faixa de Gaza ou a Cisjordânia, cidades como Haifa, que pertencia a eles, aos palestinos, antes de 48, vão ter que dizer adeus a esses lugares, Haifa e outras cidades. Isto vai doer, mas essa cirurgia é inevitável. Os israelenses e os palestinos não podem viver em conjunto como uma família feliz, porque não o são, porque não estão felizes e porque não são nem sequer famílias, são 2 famílias infelizes. Eles têm que dividir a casa. Isto é sabido de todos, exceto pelos líderes. E eu acho que os líderes sabem no fundo de seu coração, mas não têm a coragem de fazer o que no fundo de seu coração eles sabem que tem que ser feito. Se eu pudesse usar uma metáfora simples, eu diria o seguinte: o paciente israelense e palestino é relutantemente pronto para a cirurgia, mas os médicos são covardes. Senhoras e senhores, essa ambiguidade moral tem se refletida por nossos escritores e poetas por mais de 40 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando Israel ocupou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o Sinai e Jerusalém Ocidental. Então, nós vamos ter que encontrar um compromisso. Eu sei que a palavra compromisso tem uma conotação muito negativa nos olhos ou aos ouvidos de jovens idealistas que tendem a pensar que um compromisso é desonesto. Compromisso é uma coisa mole, é falta de integridade. Não em meu vocabulário. No meu vocabulário, senhoras e senhores, a palavra compromisso é sinônimo da palavra vida. E onde houver vida, há compromissos. E o oposto de compromisso não é idealismo. O contrário de compromisso não é integridade. O oposto de compromisso é fanatismo e morte. Quando eu falo em compromisso, eu não digo capitulação. Eu não vou dizer que nós temos que aceitar tudo que o inimigo quer. Eu já estive no campo de batalha 2 vezes em minha vida, e se a existência de Israel fosse ameaçada, eu iria para o campo de batalha uma 3ª ou 4ª vez, mas eu só lutaria pela existência de Israel e sua liberdade, não sobre lugares, não vou lugar por locais sagrados, por recursos, por interesses nacionais. Eu só vou lutar pela vida e pela liberdade. Diferentemente de pacifistas em outros países que acham que o último mal é a guerra, eu digo que o último mal, o mal maior, é a agressão. O mal maior é a agressão. E a agressão, às vezes, tem que ser rejeitada pela força. No entanto, o compromisso não é capitulação, não é dar a outra face, e sim uma tentativa de encontrar o outro mais ou menos na metade do caminho. E acreditem, eu sei muito sobre compromisso porque eu estou casado com a mesma mulher há 50 anos. Agora, eu disse a solução dos 2 estados, Israel ao lado da Palestina. Eu não gosto de fazer profecias e nem previsões, mas eu lhes diria o seguinte: um dia, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma embaixada palestina em Israel e uma embaixada israelense na Palestina. E essas 2 embaixadas vão estar a uma distância muito perto de uma da outra, porque uma vai estar
na Jerusalém do Leste e na Jerusalém do Oeste. Eu nasci em Jerusalém, eu amo toda ela, mas ela, na realidade, está dividida entre judeus e árabes, e isso vai ter que se refletir na solução de compromisso. As pessoas me perguntam, e os lugares sagrados, que são tão disputados? Minha avó, Shlomit, que morreu de limpeza, tinha resposta para isso. Quando eu era um menininho, minha avó, Shlomit, me disse, em palavras muito simples, que a diferença entre os judeus e os cristãos, não entre judeus e árabes, mas entre judeus e cristãos. Ela disse o seguinte, veja, meu filho, os cristãos acreditam que o Messias já esteve aqui uma vez e vai voltar um dia. Nós, judeus, acreditamos que o Messias não chegou ainda. Ele deve ainda vir. Por causa deste desacordo, você não pode imaginar, meu filho, quanto ódio, quanta perseguição, quanto derramamento de sangue. Por quê? Por que não podemos simplesmente esperar para ver? Se o Messias vier dizendo, olá, é bom vê-los de novo, os judeus vão ter que pedir desculpas para os cristãos. Se, por outro lado, o Messias disser, como é que vocês vão? É um prazer conhecê-los, todos os cristãos vão ter que pedir desculpa para os judeus. Até então, disse a minha avó, muito sábia, viva e deixe viver. E esta é a resposta para a questão da disputa sobre os locais sagrados em Jerusalém. Que haja acordos práticos para que todos possam rezar, judeus, cristãos, muçulmanos, para que todos possam vir e rezar. Não vamos colocar bandeiras em cima dos locais sagrados. O Messias vai vir um dia e ele ou ela vai nos dizer. Em última instância, deixem-me concluir dizendo-lhes o seguinte. Eu defino o conflito israelo-palestino como um conflito, uma tragédia, um conflito entre certo e certo. Tragédias podem ser resolvidas de uma ou de outra maneira. A maneira shakespeariana de se resolver uma tragédia é a maneira de Chekhov. Na tragédia de Shakespeare, no final, o palco é coberto de cadáveres e a justiça prevalece. Na conclusão de uma tragédia de Chekhov, todos se sentem melancólicos, infelizes, decepcionados, amargos, mas vivos. Senhoras e senhores, meus amigos e eu, meus amigos e eu, muitos dos escritores e poetas israelenses vimos lutando para encontrar não um final feliz, porque não pode haver final feliz para um conflito entre certo e certo. Nós queremos uma conclusão tchecoviana e não shakespeariana para a tragédia israelo-palestina. Muito obrigada por sua paciência e por sua atenção.